Durante muito tempo, as grandes cidades brasileiras foram sinônimo de progresso, riqueza, lazer e cultura. Entretanto, o cenário atual dos grandes centros urbanos é totalmente o oposto. Violência, alto custo de vida, infraestrutura precária e tantos outros problemas assolam nossas capitais. Olá, meu nome é Guilherme, este é o canal A Terra e o Tempo, e aqui eu falo sobre geografia, história, geopolítica e atualidades. E hoje eu vou te explicar o porquê você deveria ficar bem longe das grandes capitais do nosso país. Mas antes de eu te explicar isso, temos que entender como essas cidades cresceram ao longo do tempo e como todos esses problemas surgiram. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre o êxodo rural, não é mesmo? O êxodo rural é um processo natural quando queremos estudar a industrialização de um país. No caso do Brasil, isso aconteceu com mais intensidade nas décadas de 50 e 60, quando diversas indústrias começaram a chegar no país e a montar suas filiais nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Atraídos pela chegada dessas indústrias, muitas pessoas que moravam em pequenas cidades do interior viram que poderiam melhorar de vida se mudando para as grandes cidades, principalmente porque a oferta de emprego era grande. Se por um lado essas migrações internas para o Sudeste de pessoas vindo principalmente do Norte e do Nordeste contribuíram para a geração de riqueza nessas cidades, também ajudaram no crescimento desordenado dessas áreas urbanas, surgindo aí áreas periféricas e as favelas. Felizmente, sabemos que a promessa de infraestrutura e serviços básicos não foram cumpridas, resultando em uma enorme desigualdade social entre as classes de trabalhadores que viviam nessas cidades. Entretanto, a urbanização trouxe diversos benefícios. Não há como negar que é nas grandes cidades e nas capitais que giram os recursos econômicos do país, como São Paulo, por exemplo, e que o turismo é muito forte, tendo em vista o Rio de Janeiro como o principal disseminador da cultura brasileira para o restante do país e para o mundo. Além disso, as grandes cidades ainda estão associadas à cultura, lazer, museus, eventos musicais de diversos tipos e uma gastronomia de variedade. Não há como negar que existem muitos lados positivos de se morar em uma cidade grande. Apesar desses pontos positivos, hoje vivemos um momento na história que está praticamente insustentável morar em uma cidade grande. A violência e a insegurança urbana são coisas do cotidiano. O sentimento ao sair à rua é de não saber se algo vai acontecer com você ou se você vai voltar vivo no final do dia. Além da violência urbana, temos a questão do trânsito. Na maioria das vezes caótico, principalmente em horários de pico, fazendo com que você demore horas para chegar em casa após um longo dia de trabalho. Além, é claro, de brigas de trânsito e acidentes, que estão cada dia mais comuns nessas grandes capitais. Não basta a violência, não basta o trânsito, ainda contamos com infraestruturas precárias em saúde, educação, o saneamento básico ainda não é garantido para todos os moradores, principalmente das áreas mais periféricas. Por conta de todos esses problemas, estamos presenciando hoje o que chamamos de desconcentração espacial e industrial. E você lembra que eu falei que as cidades cresceram por causa das indústrias que foram para lá? Hoje em dia está acontecendo justamente o contrário. As grandes indústrias estão deixando as grandes cidades justamente porque os fatores locacionais não são mais vantajosos para elas. O custo de instalação, de operação, de logística, tudo isso é muito mais caro em uma grande capital. E é por isso que hoje em dia são as cidades médias e pequenas que mais crescem. Seja porque as indústrias preferem se alocar nelas, seja porque o custo de vida é melhor, ou seja, simplesmente porque é muito melhor de se viver hoje numa pequena ou média cidade. Portanto, eu entendo que as grandes capitais ofereçam ainda um fascínio nas pessoas, seja pela cultura,
pela música, lazer, pelas ofertas de cursos em universidades ou, em alguns casos, melhores ofertas de emprego. Entretanto, atualmente, as pequenas e médias cidades estão se destacando quando o assunto é custo-benefício e qualidade de vida. Afinal de contas, ainda não possuem todos esses problemas que a gente encontra nas grandes capitais. Enfim, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, diga também nos comentários a sua opinião. E para você, ainda vale a pena morar numa cidade grande? Ou seria muito melhor se mudar para uma cidade pequena ou continuar vivendo numa cidade pequena se você já mora nela? Um grande abraço e até o próximo vídeo.